Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Raven Coquewar, trazendo mais conteúdo e informações sobre Clash of Kings para vocês, pessoal. Já peço aí para que você já deixe o seu like para apoiar o nosso canal, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e compartilhe o canal com seus amigos. Então pessoal, vamos no vídeo de hoje trazer a continuação do vídeo que eu postei ontem, falando aí sobre táticas de guerra, tá bom? Situações de batalhas reais que envolvem percas de tropas reais, e vamos dar continuidade sobre aquilo que falamos ontem. Então ontem falamos muita coisa, falamos aí a questão da importância aí dos buffs, né, que você vai ter que estar sempre ativo, buffs de dragões, buffs dos heróis de combate, né, alguns buffs aí de suporte também interessante. Então tem uma infinidade de buffs, por exemplo, esses buffs aqui que tá na parte aqui de suporte, como por exemplo esses da Selma para quem tem ela na muralha, tá bom? Esses buffs aqui, ó, para aumentar uma porcentagem de soldados mortos do inimigo, tá bom? Entre outros buffs aqui de capacidade de hospital e entre outras coisas, tá bom? Mas o mais interessante são esses buffs de batalha aqui. Então falamos ontem dos skills de dragão, tá bom? Do dragão azul, skill aí para você não perder tropa também relacionado aos heróis de suporte e entre outras coisas. Falamos principalmente no foco da questão da agilidade dos membros para estarem entrando nas mobilizações, a organização, né, do local de partida. E vamos dar continuidade no mesmo assunto, mobilização, tá bom? Então eu queria falar aí que existem dois tipos de mobilizações. Eu acredito que muitos de vocês já sabem, mas como tem muita gente um pouco leiga ainda nesse assunto, seria interessante nós falarmos de maneira geral, tá bom? Então olha só galera, vou escolher aqui uma farm minha aqui para fazer um exemplo, tá? A mobilização é a partir aqui nesse botão Declare Guerra, assim que você toca no castelo inimigo ou no edifício alvo, que é se for aí por exemplo um trono, tá bom? Então olha só, aqui nessa página aqui existem as duas mobilizações disponíveis aqui, ó. A mobilização comum, que é essa, que você tem esses 4 tempos aqui para escolher, 5 minutos, 10, 30 ou 60 minutos, tá bom? Isso aqui pode variar também, né, de acordo com a configuração de mobilização que você tem, mas essa configuração de mobilização a gente vem trazer aí em outro vídeo, tá bom? Porque é uma coisa mais complexa para que a gente não se prenda muito a esse assunto, tá bom? Essa é a mobilização comum. E existe a super mobilização, tá bom? Que é esse botãozinho que está aqui embaixo que vocês estão vendo. Então se eu quiser fazer uma super mobilização, eu aperto nele e ele vai me dar esses tempos aqui para eu fazer o rally, tá bom? Ou a mobilização. E lembrando que para você fazer a super mobilização, você gasta esse item aqui chamado corneta, que você pode conseguir aí ou nos esqueletos aí dos dragões, os chefes do mundo, né? Quando ele é morto, fica lá as 5 chances para você atacar e geralmente vem corneta nele. Ou então você compra corneta na loja, tá bom? Na loja de itens. Mas o mais rentável, obviamente, é você coletar grátis aí atacando as carcaças dos dragões, tá bom? E qual a diferença de mobilização para super mobilização? Então, a mobilização, galera, que é a comum, né? Que é essa daqui, assim que você aperta Declare Guerra, e você vai escolher esses tempos aqui, tá bom? Sem apertar o botão super mobilização. A mobilização comum ela vai funcionar da seguinte forma: cada jogador que vai participar do seu rally ou mobilização vai ter o desempenho das suas tropas baseado nas suas próprias estatísticas. Ou seja, se um castelo P6 com 2000 de porcentagem abre a mobilização, então as tropas dele vai adquirir todo esse poder, tá bom? O segundo membro que entra na mobilização comum, ele tem lá seus 1500, então ele vai adquirir o mesmo poder dele que ele tem no próprio castelo, 1500. Outro jogador tem 1000 de porcentagem, então ele vai ver o resultado da batalha dele baseado também nos 1000 de porcentagem que ele tem, por aí vai. Ou seja, são porcentagens individuais, tá bom? E a super mobilização, que tá aí a grande diferença, que é o seguinte, galera. A super mobilização, ela tem um diferencial que é o seguinte, né? Eu não sei se tem aqui a informação, tem aqui, ó. Diz aqui que a informação baseada na supermobilização é a seguinte, né? Não sei se tem tudo aqui nesse botão de interrogação, mas eu vou resumir para vocês. Todos os jogadores que entrarem em uma supermobilização, independente do nível do castelo, independente das estatísticas que ele tem, ou as porcentagens, todos os jogadores que entrarem vão adquirir o poder do capitão do rally, ou seja, do jogador que abriu a supermobilização. Então, se o jogador que abriu a supermobilização tiver seus 1500 de porcentagem, todos os jogadores que tenham abaixo disso, né, vai adquirir, obviamente, as estatísticas desse próprio jogador, tá bom? Então, assim, já houve casos no meu antigo reino, no Reino 36, de a gente não ter castelos fortes
suficiente para entrarem em uma super mobilização, e a gente simplesmente mandava alguma farm, um castelo prestígio 4, prestígio 5, para lotar a super mobilização, para que realmente tenha um resultado bacana, justamente por conta desse atributo extra, que todos os jogadores que entram em uma super mobilização vai adquirir as estatísticas do capitão do rally, do jogador que abriu a mobilização, tá bom? E outro ponto falando em mobilização também, que é interessante, galera, é que toda mobilização parta cheia, full, né? Com a maior quantidade de jogadores possíveis, tá bom? E também lotada, né? Para que realmente ela tenha um efeito bacana. Então, se um jogador aí que abre uma super mobilização e tiver aí 6 milhões de capacidade, e digamos que apenas 4 milhões entrem, obviamente o resultado não vai ser tão satisfatório da maneira que todos esperam. Então, quanto mais jogadores entrarem para realmente lotar, deixar os 6 milhões de tropas, por exemplo, realmente o resultado é muito melhor, tá bom? Então, mesmo que numa mobilização esteja faltando 50k de tropas, 30k de tropas, é interessante com que algum jogadorzinho vá lá e mande sua tropa de maneira que a gente falou ontem, acelerada, tá bom? Para que realmente tenha um efeito bacana, tá bom? Agora vamos para outro assunto interessante, tá bom? Vamos pular essa parte de mobilização, que eu acredito que vocês já entenderam, porque eu já falei aqui um complemento daquilo que foi falado ontem, né? Agilidade, né? Organização. E vamos agora para outra parte importantíssima, tá bom? Que é a parte aí, galera, de vocês terem a consciência de que nenhum castelo, né, não significa que todos os castelos aí ele tem um potencial bacana de defesa. Então a tendência é os castelos realmente defenderem bem. Então o que é que acontece, né? Quando a gente falou ontem no assunto aí de abrir ralis ou mobilizações simultâneas, né, que significa que sejam 2 mobilizações ou 3 ou mais ao mesmo tempo, né, seria interessante com que realmente tivesse uma comunicação, agilidade para essa parte. Principalmente quando se trata de atacar um castelo forte ou uma mobilização em trono, que aí sim é onde o bicho pega, tá bom? Por quê? Porque às vezes é necessário você abrir 2 ou 3 mobilizações para ter uma ocupação de sucesso. Porque assim, quando sua equipe aí for arriscar num castelo forte, né, seria interessante realmente abrirem 2 super mobilizações, né, e os 2 jogadores estarem com a função aí assalto, porque é aquela que assim que enche a mobilização, o capitão do rally, né, o cara que abriu a mobilização, ele vai soltar imediatamente. Então tem que ter muita atenção nisso, dos 2 rallies chegarem cronometrados, acelerados pelos capitães do rally, que foi aquilo que a gente falou ontem. Agora, quando se trata em batalha pelo trono, né, existem algumas coisas peculiares que a gente vai falar a partir de agora. Uma batalha pelo trono, galera, vai funcionar da seguinte forma. Vejam só, geralmente, né, se você for a aliança que está tentando tomar o trono de alguma aliança mais forte, né, que está dominando o trono atualmente aí no seu reino, tem que se ter essa atenção com essa mobilidade aí, essa facilidade para ter os caras certos para abrirem mobilizações e super mobilizações, tá bom? Lembrando que tem que dar preferência a super mobilizações, porque às vezes tem jogadores que não é tão forte, e principalmente quando é para uma batalha mais veraz, né, que é, por exemplo, uma batalha pelo trono, ou então tentar destruir um castelo mais forte, e realmente a sua equipe aí terem os jogadores certos para fazer essas mobilizações. É como aquilo que eu falei ontem, né? Não precisa todos os jogadores da sua aliança trabalharem em capacidade de salão para mobilizar, tá bom? Tente deixar isso para os caras que realmente têm condições aí, têm um pouco mais de facilidade para investir, né? Que têm estatísticas mais fortes, e eles realmente têm que estar sempre prontificados para isso, né? Pulando essa parte, aí você vai, obviamente, subindo o seu salão devagarinho, porque caso uma situação que aconteça que nenhum dos capitães aí dos rallies, vamos colocar aqui como se fossem os capitães oficiais aí para abrir mobilização. Se eles não tiverem online e aparecer um castelo mediano aí para você atacar, se você não tiver uma capacidade muito alta, e uma porcentagem que não for muito alta, você simplesmente toma a iniciativa e faz, tá bom? Mas partindo para a batalha pelo trono, vamos tomar esse raciocínio aí, né? Por exemplo, a equipe inimiga está de posse do trono. Assim que abre a batalha pelo trono, seria interessante com que todos os jogadores da sua aliança não pousem nessa área aqui, galera. Por quê? Porque aqui é uma área que vai consumir muito acelerador, tá bom? Muito acelerador. Essa área aqui, ó, da areia, né, que é a área aí que a gente pode dizer assim, que é onde a marcha vai lenta demais. Eu não sei quantas vezes mais lenta é, mas digamos que sejam umas 10, 15 ou 20 vezes mais lenta, tá bom? Então seria interessante que com que sua equipe for disputar uma batalha pelo trono, ou no próprio reino, ou no KVK, né, pode ser isso, se reúnam próximo à área aqui do trono, tá bom? Ou na coordenada um pouquinho mais distante, né, que não seja muito longe, para que haja uma economia de aceleradores para todos os outros membros,
tá bom? Então assim, agrupando a colmeia de onde vai partir os ralis, né, digamos que seja essa localização. Então os jogadores vão ter que realmente fazer a limpeza, né, os primeiros jogadores que pousarem vão fazer a coleta imediata das minas, matar monstros, para abrir espaço para que todos os outros castelos da sua equipe estejam colados. E outro ponto interessante também é o seguinte, galera, é muito interessante com que vocês façam o uso da torre principal da sua aliança, tá bom? Que são essas torres aqui, ó. Essas torres aqui, por exemplo. Elas estando aí evoluídas a level 3, level 4, por exemplo, já seria interessante para vocês estarem usando, porque nelas existem buffs. Deixa eu ver aqui qual é o level dessa torre aqui, é uma level 2, né? Deixa eu ver uma mais forte, para que a gente possa... Essa daqui, level 4, por exemplo. Essa daqui, ó, quando você vem aqui nesse botão aqui, ver funções, existem aqui habilidades da fortaleza. Tá bom? Habilidades, existem aqui armadilhas, que você, o R4 ou o R5 aí da sua equipe pode estar ativando alguns buffs aqui, que são buffs que você carregam aí, né, armadilhas temporárias, algumas situações temporárias, para que os jogadores que vão estar dentro desse território adquiram buffs. E também existem vários outros buffs relacionados aos castelos que estão dentro do território da aliança. Então todos os castelos que estão em volta dessa torre principal vão adquirir buffs e realmente as percas vão ser um pouco menores, tá bom? O desempenho das tropas vão ser um pouco maiores porque existem buffs específicos para essa situação. Então, voltando para o assunto, né? Voltando aí para próximo ao território do palácio, né? Do palácio aqui do reino, vocês fazem a limpeza, como eu falei para vocês, né? Escolham uma ou duas torres aí para os castelos estarem dentro dela, né? E realmente todo mundo estiver dentro para que realmente adquiram os buffs. E aí sim é onde vai a parte mais peculiar dessa história. Batalha pelo trono, não abram menos de 2 ralis, tá bom? Menos que isso é muito difícil você tomar. Justamente porque geralmente a aliança que vai estar de posse do reino vai ter os buffs aí de oficiais, né? Vão ter estatísticas boas, tá bom? E vão realmente estar full para tentar defender o máximo possível. Aí o que é que se faz aqui nessa situação? Voltando ao assunto de ralis simultâneos. Então vamos supor aqui que eu tenho 3 castelos aqui, está toda a minha equipe aqui reunida, e eu tenho 3 capitães de rali aqui. Então 3 jogadores vão abrir mobilizações. Então digamos assim que vocês não têm esse negócio de tempo, tá bom? Tanto faz abrir de 5 minutos, de 10, 30 minutos ou 1 hora, tá bom? Desde que os jogadores que vão estar abrindo ralis para o trono, eles tenham a habilidade assalto, né? Que é para assaltar imediato, para que realmente tenha um efeito bacana. Então vamos supor aqui que a sua equipe abre um rali de 10 minutos, tá bom? Um dos jogadores abre um rali de 10 minutos e outros 2 capitães abrem 2 mobilizações de 1 hora. Então o que é que vai acontecer? Todos os jogadores vão estar prontificados, né, para preencherem todos esses ralis. Lembrando que o primeiro rali que tem que chegar é o rali mais ofensivo possível, tá bom? O rali com as maiores estatísticas, que é para dar um dano maior. Então digamos assim que seria as 2 primeiras mobilizações que vão ter que chegar lá no trono, tem que ser de tropas ofensivas, tá bom? Então já o terceiro rali, que a gente está citando uma situação de 3 ralis simultâneos, já o terceiro rali seria um rali de tropas de defesa, configuração de defesa, dragão de defesa, herói de defesa e a formação de marcha para defesa de trono, que isso aí já é uma coisa que a gente vai ter que deixar para um próximo vídeo, porque realmente é mais complexo um pouco, tá bom? É outro assunto aí que a gente vai ter que tratar. Então, digamos que chegou os 10 minutos da primeira mobilização, partiu. Deixa ela aí em marcha lenta, galera. Então, aquilo que eu falei ontem para vocês, da questão de deixarem para os capitães acelerarem, isso é a parte mais importante da mobilização, tá bom? Além de ter que estarem todas cheias, lotadas de gente, realmente vai ter que deixar o capitão acelerar. Então, vamos supor que a marcha partiu 10 minutos e eles deixam rolando, tá bom? Nisso aí os inimigos vão estar com os buffs todos ativos, vão estar lá provavelmente abrindo uma outra mobilização, tá bom? Eles mandam uma marcha, mandam uma mobilização para ficar na defesa do trono e já abrem uma segunda ou terceira mobilização, igual ao que a sua equipe vai estar fazendo, tá bom? Então por isso é interessante vocês abrirem pelo menos 3 ralis. Aí o que é que acontece? Partiu a primeira mobilização, deixa ela aí, deixa para o capitão do rali acelerar, tá bom? E geralmente quando tiver faltando 30 segundos, é onde uma outra pessoa que vai estar organizando o segundo rali de ataque, tá bom? O segundo rali ofensivo, é onde ele vai soltar o assalto, tá bom? Para que ele acelere um pouco e dê tempo de essa segunda mobilização chegar segundos depois da primeira mobilização. Então vamos supor que falte 30 segundos para o primeiro rali que partiu chegar no trono, e o segundo capitão do rali ele vai acelerar até ficar faltando 35, 40 segundos no máximo, tá bom?
e eles vão ter que realmente ter um controle muito bom, a mão muito boa para controlar isso. Aí o que é que acontece? O primeiro rally dificilmente toma, né? Vai ferir, como é o rally mais forte, vai ferir muita tropa do inimigo, e vai acontecer que vai bater o segundo rally seguido, por segundos de diferença, milésimo de segundo de diferença. Aí o que é que acontece? Se a sua equipe conseguir tomar no segundo rally, todos puxam a marcha na mesma hora, tá bom? E o cara que abriu a terceira mobilização, né, que estava lá no tempo de espera de 1 hora, ele vai apertar o botão assalte e vai acelerar a terceira mobilização, que é uma mobilização de defesa. Aí beleza, tomou o trono, beleza. Isso, galera, eu tô falando da parte da sua equipe, tá bom? Da minha equipe quando eu estiver atacando. Só que existe uma situação adversa a essa situação, que é justamente as ações que o inimigo vai estar tomando do outro lado na disputa pelo trono. Como eu falei para vocês, a mesma situação que vocês vão estar abrindo 3 mobilizações ao mesmo tempo, tá bom? Obviamente o inimigo ele não é bobo, tá bom? Ele não é besta. Ele vai com certeza estar com 2 ou 3 mobilizações abertas também, às vezes até mais que isso. Para que quando chegar nessa hora aí que a sua equipe soltar os 2 primeiros ralis ofensivos e estiver chegando, provavelmente eles vão soltar o assalto de lá também, com os ralis cheios, e vão tentar tomar. Por isso que é interessante com que a sua equipe abra no mínimo 3 ralis, tá bom? E aí é onde vai ficar esse rolo todo, tá bom? Que aí é onde a gente sabe que aí disputa pelo trono realmente é uma coisa muito complexa. Esse vai e vem aí de tropas, abrir mobilização, isso pode durar horas, e às vezes até quase 24 horas, se a batalha for muito intensa. E por isso que eu falei para vocês que muita coisa importante relacionada a essa preparação para você estar indo para a guerra, né, como aquelas partes lá, desenvolvimento da cidade, instalações médicas, aquelas pesquisas que eu indiquei para vocês na faculdade, realmente é muito importante, porque ali vai reduzir os seus custos, né, as suas percas em relação a batalhas pelo trono, tá bom? Além das outras pesquisas que tem no tempo da civilização, na Torre de Sage, o salão da oração para você fazer a evolução das tropas, avanço das unidades. E lembrando, galera, realmente é uma situação muito complexa e realmente tem que ter muita experiência. E onde é que você vai adquirir experiência para fazer uma batalha pelo trono? Jogando o maior evento e o melhor evento assim, multisservidores, que o CoC faz, né, que todos podem jogar, que é a Campanha do Dragão. A Campanha do Dragão é um exemplo verídico. Só que não tem tropas mortas, né? É um evento aí de apenas tropas feridas, e simplesmente lá é onde você vai praticar isso, tá bom? Se a sua equipe não tiver ainda uma experiência em jogar a Campanha do Dragão, tentem conversar isso, assistam o primeiro vídeo que eu compartilhei, vou deixar na descrição aqui no vídeo de hoje, tá bom? Para que vocês assistam e realmente tenham um entendimento de quanto é importante vocês terem toda essa mobilidade aí para realmente se reunirem com organização e com comunicação, principalmente, para fazerem essas batalhas, tá bom? Alguns pontos interessantes para a gente encerrar o assunto. Algumas observações que a gente pode fazer relacionadas a complementar esse assunto é o seguinte, galera. A gente sabe que quando você está guerreando, né, por exemplo, você tem um alvo, não contem apenas com que só sua equipe vai estar de olho no inimigo, tá bom? Lembre-se que eles também vão estar de olho em vocês. Vocês lembram que eu falei ontem a seguinte situação, que quando o jogador aí, ele não tem uma situação de defesa do próprio castelo muito boa, né, ele é um pouco vulnerável, porcentagens baixas, é um pouco arriscado ele ficar agrupado onde está aquela aglomeração onde vai partir os ralis. Então seria interessante com que ele realmente tivesse um pouco distante, 50, 60, 70 até 100 km de distância, e usando obviamente aceleradores tanto para ir como para voltar também, né? Justamente porque todos os inimigos, galera, eles são espertos e astutos, eles ficam de olho na marcha. Então, por exemplo, se a sua marcha sair de algum canto para entrar na mobilização, obviamente vai ter 1 ou 2 jogadores que vão estar na equipe inimiga acompanhando as marchas para tentar identificar onde estão os castelos que estão separados ou desgarrados aí do grupo, tá bom? E outro ponto interessante, se você estiver passando aí por essa vulnerabilidade, seria interessante com que todos os jogadores que não estiverem participando de maneira direta nas batalhas, eles façam no mínimo o papel de reforçar quem está participando de maneira direta, tá bom? Mandar reforço, não mandar reforço com tropa qualquer, a gente tem exemplos aí no canal aí de tropas de reforço, tá bom? Mandarem uma marcha boa com tropas de qualidade, herói de qualidade, dragão de qualidade, para que realmente você esteja um pouco mais seguro, tá bom? E outro ponto interessante também, tá bom? Falando aí de batalha pelo trono, que praticamente está sendo o assunto mais focado no vídeo de hoje. Por exemplo, se você estiver numa marcha que está ocupando o trono ou numa catapulta que você tenha entrado em mobilização, caso você for sofrer uma mobilização, o inimigo mobilizar um rally contra seu castelo, simplesmente não pule, não se teletransporte, principalmente se for em batalha pelo trono, tá bom? Porque, por exemplo, vamos supor que esteja faltando 1 hora para a sua equipe tomar o trono. Se passaram 7 horas, aí o inimigo vai lá e faz uma mobilização em você que está um pouco mais distante. Aí o que é que acontece?
Se você simplesmente se teletransportar, todas as tropas que você entrou junto com a mobilização vão voltar e o trono vai ficar desocupado. Aí vai o inimigo com apenas com a única marcha, uma marcha solo, vai e ocupa. Seria interessante você fazer a seguinte tática. Se isso acontecer, você for mobilizado, você estiver dentro de uma mobilização, tá bom? Ou então estiver dentro de, ou numa mobilização que já partiu, ou numa mobilização que está em espera, ou estiver ocupando o trono, que é uma situação mais importante, não se teletransporte. Você faz o seguinte, você simplesmente ou aperta esse botão aqui, que é para puxar a marcha automática, tá bom? De imediato, esse botãozinho aqui, ó. Ou então, galera, vocês apertam o botão onde sua marcha está e coloca voltar para casa, tá bom? Para que a sua marcha volte e você usa vários aceleradores para que a sua marcha chegue depressa e aí sim você vai se teletransportar. Porque já aconteceu muitas e muitas situações da gente estar participando de uma mobilização, né? Às vezes até um ataque solo, às vezes o cara nem olha na torre. Também hoje em dia até arriscado o tempo que você vai parar para olhar na torre aí de vigia para saber se é uma mobilização ou um ataque solo, realmente não dá nem tempo, né? O ataque já chega ligeiro. Mas de qualquer forma, galera, tente fazer pelo menos isso. Usa esse retorno imediato das tropas, aí sim você se teletransporta. Outro ponto interessante também é o seguinte, sempre nessa função aqui, ó, de inserir coordenadas, vocês escolhem uma coordenada aleatória. Vamos supor aqui um exemplo, né? 300, 300. E você aperta aqui para salvar e escolhe uma função chamada, vamos supor, único. Um exemplo. Único não, amigo. Beleza? Aí você aperta aqui e salva. Deixa eu ir lá para a coordenada, né? Eu coloquei aqui e não... Escolha uma coordenada de maneira antecipada. Esse processo de coordenada aqui tem que ser antes da batalha, tá bom? Aí você vem aqui uma área que realmente esteja fácil de você se teletransportar. Vem aqui, aperta o botão salvar, que é esse livrozinho aqui, e escolhe, por exemplo, a função único ou amigo, né? Vamos colocar amigo e coloca aqui um nome. Nomeia ela, renomeia ela. Coloca fuga, por exemplo. Fuga. Beleza? E aperta OK. Porque aí quando acontecer essa situação de você puxar sua marcha imediatamente, você vem aqui ó, na parte de amigo, procura aqui a fuga e se teletransporta depois que sua marcha chegou, tá bom? Tentem evitar o máximo possível pular de uma mobilização, né? Por isso que existe essa função aí de reforço, que pelo menos aí para um primeiro ataque aí, seja solo ou uma mobilização, né? Se seu castelo tiver estatísticas bacanas, né? Possa ser que realmente o inimigo não vá fazer um estrago muito grande no primeiro rally. Então, pelo menos aí peça para que seus amigos aí que não estiverem de escudo aberto, mandem reforço para vocês, tá bom? Não custa nada, não vai doer e realmente é o mínimo que uma equipe pode fazer daqueles que não têm a segurança e a confiança de participar de uma batalha direta, tá bom? Então, simplesmente tá resumido esse assunto, tá bom? Mais outras táticas, né? Se a gente quiser trazer uma continuação, eu vou tentar me lembrar, galera, quais outras situações aí de guerra, né, seria interessante para com que você esteja sabendo, mas acredito que essa mesma situação aí de trono, né, como eu falei para vocês, a sua equipe tem como treinar isso quando abrir o evento Campanha do Dragão ou então a Copa do Mundo Coque, tá bom? Lá vocês vão fazer esse treinamento, não é simplesmente um lugar para brincar e ganhar recompensa, não é só isso. Lá realmente é um treinamento para guerras reais, tá bom? Não esqueçam dessas dicas que eu falei no vídeo de ontem, no vídeo de hoje para vocês, para que realmente vocês tenham mais astúcia. E lembrando, galera, sempre é interessante com que realmente você esteja atento ao jogo. Por isso que eu falei ontem para vocês a importância da comunicação, vocês terem um grupo aí de WhatsApp ou pelo Discord, para vocês estarem na situação de batalha, vocês estarem se comunicando diretamente, tá bom? E vocês escolherem as pessoas que vão realmente estar liderando, porque não adianta todo mundo querer ter voz e falar para um querer de uma coisa e outro querer de outra forma. Então, realmente vocês têm que aceitar aí, né, que existem lideranças, jogadores com experiência e tentem deixar com que essas pessoas que têm essa experiência realmente tomem frente, né? E, obviamente, né, você vai ter a sua opinião e tudo realmente tem que ser conversado para que quando chegar na hora do vamos ver, não aconteça vários equívocos, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa pequena playlist. Qualquer coisa, galera, se eu tiver lembrado de mais alguma situação, eu venho trazer amanhã. Ou eu prefiro contar com a sua ajuda também. Você pode colocar aí nos comentários, tá bom? Coloca aí qual outro tipo de situação de guerra, de batalha, que você gostaria que eu implementasse num possível terceiro vídeo dessa playlist aí falando sobre táticas de guerra, tá bom? Então coloca aí na situação, se faltei falar em mais alguma coisa, então vou estar aberto aí para ouvir vocês, né? E quem sabe trazer no próximo vídeo falando sobre esse assunto, tá bom? Então tô indo nessa, grande abraço a todos, pessoal, e até um próximo vídeo. Fui!